sou o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava aqui sempre para vocês, né? Sempre às quintas-feiras, às 19h30, nós temos novidade aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse bipolaridade, o transtorno bipolar. Muitas pessoas hoje em dia têm aparecido com esse transtorno, inclusive com casos até sérios, onde a pessoa chega, às vezes, a tirar a sua própria vida, tá? Então, eu quero passar alguns conceitos aqui para vocês sobre a bipolaridade, porque é sério, muito sério esse problema, tá? Ter transtorno bipolar não é mudar de ideia, é ver o mundo estar sempre oscilando dentro de você, tá? Não é exagero, não é drama, é o cérebro em crise o tempo todo, entre o impulso e o esgotamento. É essa crise, o impulso e depois o esgotamento, tá? E existe uma dor aí invisível, porque a pessoa que tem não consegue entender, né? Ele sempre diz assim, vem do nada, né? A pessoa não está instável, ela está tentando sobreviver a uma instabilidade que existe dentro dela, tá? Na fase maníaca que ela tem, tudo acelera. E depois, na depressiva, tudo apaga, tá? Às vezes o bipolar acorda diferente, sem motivo, né? Não é escolha, gente. É a neuroquímica, tá? O comportamento muda, mas o sofrimento é constante. Por que é constante? Porque se ele entra numa fase de estímulo, ele sabe que logo ele vai entrar numa fase depressiva. Se ele entra numa fase depressiva, ele sabe que logo vai sair para uma fase de estímulo, mas ele nunca sabe quando. Então ele sofre, primeiro porque tem essas alterações imensas e constantes, e também nunca sabe qual é o dia nem qual é a hora. Então é um 8 ou um 80 o tempo todo, sem tempo marcado ou pré-determinado, né? A mesma mente que ontem queria conquistar o mundo, né? Aquela mente que está toda otimista, hoje não consegue sair da cama. Imagina como sente uma pessoa assim. Esse transtorno bipolar é uma luta entre esses extremos, né? E a pessoa não sai ilesa disso, a pessoa sofre muito, tá? Quem vive o transtorno bipolar não precisa de julgamento, precisa de compreensão e de cuidado, tá bom? Ter transtorno bipolar não é mudar de ideia o tempo todo. Mas você mudou de ideia de novo, onde você estava falando isso, hoje você não está. Não é isso, tá? Essa frase, ela precisa ser dita porque ainda hoje muita gente confunde transtorno bipolar com uma instabilidade comum, tá? Como uma mudança de opinião, ou com o temperamento da pessoa, e às vezes até com a personalidade, né? Mas o que acontece nesse transtorno bipolar vai muito além disso, tá? É o cérebro oscilando sempre esses dois extremos, tá? Um polo de hiperativação, onde tudo acelera, né? E um polo de esgotamento profundo, onde tudo apaga, tá? Entre esses dois polos, há perdas cognitivas, há perdas emocionais, há perdas psicológicas e às vezes até físicas, tá? Prejuízos reais acontecem, tá? O córtex pré-frontal, que é onde julga e decide, ele perde o controle total. As redes do humor, da atenção, da decisão, entram em colapso entre uma questão e a outra, da hiperatividade ou do apagamento, ele entra em colapso. Essa rede toda que todo mundo tem do humor, da atenção, da decisão, entra em colapso, porque o córtex pré-frontal não está funcionando. Então, ele é um funcionamento desorganizado
E na maioria das vezes ele é invisível, tá? Quem vive isso não está exagerando, tá? Ele está sempre lutando com algo interno para poder existir dentro daquilo que ele tem, tá? Num corpo e numa mente que desregulam o tempo todo, sem aviso, tá? E ainda assim tem muita gente que sofre em silêncio porque o julgamento vem rápido, né? As pessoas perguntam, mas você não estava bem na semana passada? Mas como você pode estar assim de novo? Será que isso não é só um exagero? Não é exagero. É real, é complexo e precisa ser levado a sério. O transtorno bipolar ele é tratável, mas exige escuta, acolhimento, informação, medicação e menos julgamento. Muito obrigado.